Amém. Graças a Deus. Só para me ter uma certeza, quando estão me ouvindo, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. A palavra nos diz o qual nós acabamos de ler no texto de Romanos 3:23. Porque todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, nós podemos ver que a carta de Romanos, escrita por apóstolo Paulo, nós podemos ver que toda a carta, Romanos completo, nós podemos ver que ele vai tratar em diversos capítulos uma coisa e outra. Duas coisas são tratadas, né, que chama bastante atenção em Romanos. Né? Brevemente eu posso imaginar que é tratado sobre a misericórdia e sobre o juízo de Deus. Romanos, ele vai tratar sobre juízo e sobre misericórdia. E para nós entender um pouco aqui também, um pouco de Romanos, nós podemos ver que, glória ao Espírito Santo de Deus, Santo e poderoso Pai, não somente isso, né? Mas aqui nós vamos conhecer a justiça e a misericórdia de Deus, né? Em Romanos tratando, né? A ira, a justiça e o juízo de Deus virão, né? Ele diz aqui que virão sobre os impiedosos, sobre aqueles idólatras, né? E abomináveis. Contudo, Deus escolhe os seus servos para pregar. Deus escolhe eu, você, para pregar sobre arrependimento nesses dias atuais. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo, né, na igreja de Romano, né, de Roma, nós podemos ver que está acontecendo nos dias atuais. E nós sabemos que a justificação e o amor incondicional de Jesus Cristo, aleluia, é o que Ele quer, é o que Ele traz. E nós devemos meditar isso. Nós devemos ter essa breve meditação. Glórias a Deus. Santo Espírito do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo Deus. E por que que Paulo ele foi escrever a Romanos que pois todos pecarão e carecem da glória de Deus? Nós podemos ver, meus irmãos, que todo o homem está debaixo do pecado. Todo homem está debaixo do pecado, né? Então, nós podemos ver que todo homem, né, todos pecarão e carecerão da glória de Deus. E ele está dizendo assim, todos pecarão e carecerão. O que é carecer? Nós vemos que carecer é sentir falta, é não ter, é não possuir, né? Ou então eles precisam, eles necessitam, né, desse recurso. Então ele está dizendo assim, todos pecarão e todos vão sentir uma falta. Todos não têm, todos não possuem, todos precisam, todos necessitam deste recurso. Que recurso? Aleluia, glórias a Deus. Da glória de Deus. E o que significa glória? A glória, meus irmãos, é uma honra. A glória é uma fama que se alcança pelas virtudes celestiais. Então ele está falando, todos sentirão falta, todos necessitarão de uma honra, de alcançar uma fama, uma virtude celestial. Todos necessitam de boas ações e por características excepcionais, coisas que não são dessa terra, coisas que são divinas. Todos necessitam, todos precisam desse recurso, eles não têm. Vocês pecarão e vocês não possuem, mas vocês necessitam de uma beatitude celestial, de uma bem-aventurança, o céu. Todos necessitam do céu, todos pecarão, mas necessitarão do céu. Todos necessitarão, todos vão sentir falta da glória do reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Aleluia, todos estão sentindo falta, necessitam, precisam de uma bem-aventurança do céu, necessitam de uma honra
celestial, uma glória do reino do céu. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Santo Espírito do Senhor Jesus. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que todos os homens estão debaixo do pecado. E aqui, para Roma, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito de alguns problemas que foram encontrados em Roma. Né? O apóstolo Paulo, estando cheio ali, um homem cheio do Espírito Santo, descreveu as imoralidades que existiam em Roma. Paulo tinha o pleno conhecimento que os desvios morais estavam influenciando alguns irmãos, aleluia, a serem conduzidos para o caminho errado, né? Portanto, ele sabia, ele conhecia a justiça e o juízo de Deus. Por isso, não é à toa que ele estava ali. Paulo também era um profundo conhecedor da imensa misericórdia que havia se manifestado através do sacrifício de Jesus lá, na cruz do Calvário, e da justificação alcançada pelo mais vil pecador, por meio da graça, mediante a fé no Filho unigênito de Deus. Glórias a Deus. E Paulo, escrevendo aqui no capítulo 3, versículo 23, né, as cartas para os Romanos, né, ele vai dizer, porque todos pecarão e estão destituídos da glória de Deus. Só que nós vemos que o quê? No versículo seguinte, ele também diz, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo? Paulo também afirmou que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E ali nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar diversas coisas ali no capítulo 12, né? Ele vai dizer que, irmãos, ele vai dar conselho para os irmãos. Ele vai falar, irmãos, não sejam vagarosos no cuidado, sede paciente na tribulação, alegrai-vos na esperança e perseverai em oração. Segue a hospitalidade e abençoai os que te perseguem. Chorai com que os que choram não sejam sábios em vós mesmos. E ninguém torneis mal por mal, e tende paz com todos os homens. E ele vai dizer mais um pouco, amai os vossos inimigos e vence o mal com o bem. Aleluia. Nós podemos ver que Paulo tinha vários propósitos ao escrever esta carta. Aleluia. O que ele mais visava era o crescimento, o fortalecimento e a unidade da igreja de Cristo em Roma. Aleluia. Porém, ele também tinha outro propósito, conforme registrado em Romanos. Aleluia. Ele desejava fazer em Roma uma base missionária a fim de conhecer os irmãos e compartilhar com eles as experiências espirituais, né? E posteriormente, né, a ser enviado à Espanha. Nós podemos ver, meus irmãos, que sabe o que ele está dizendo aqui nessa palavra? Todos têm pecado, os homens serão revelados nos seus pecados ocultos, né? Ele está dizendo que o quê? Não tem chance do homem se livrar do pecado a não ser por Cristo Jesus. Não tem chance de um caminho para o céu. Por quê? Porque ele está dizendo que Deus diz que você não consegue chegar sozinho. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. É aquilo. Todos estão carecendo, sentindo falta. Eles não têm, eles não possuem. Eles precisam, eles necessitam, além desse recurso de Jesus. Eles necessitam dessa honra, dessa glória, dessa beatitude celestial, dessa bem-aventurança. Eles necessitam do céu e da glória do reino de Deus. Nós podemos ver que nessa perícope forma uma conclusão essencial na argumentação de Paulo a respeito do pecado e da justiça. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo citou o Antigo Testamento para demonstrar a iniquidade do homem, aleluia, a lei que se refere ao Antigo Testamento,
né, destinando a silenciar toda a humanidade sobre a convicção de que os seres humanos nada têm a dizer contra a acusação de pecado. De igual maneira, a lei pretendia convencer todos os homens da sua culpa ou da sua sujeição à punição diante de Deus. E Paulo conclui que uma vez que todos os homens são culpados, eles não podem ser justificados por seu caráter ou conduta pessoal. A justificação é um termo legal que significa a remoção da culpa, a sujeição à punição do pecador. Ela não significa tornar alguém santo internamente, mas declarar que a exigência da justiça foram satisfeitas. Sendo assim, não há base para a condenação, como Romanos 8 nos diz que há uma nova vida debaixo da graça. Nem mesmo a obediência à lei pode justificar alguém diante de Deus. Explica Paulo que o quê? Porque a apropriação, a própria natureza da lei deseja provar a cada pessoa que ela é pecadora e merece a punição. Ele está deixando bem claro que ele está convencendo as pessoas para que elas venham entender que elas são pecadoras e que elas necessitam de algo para serem perdoadas, para poderem ser salvas. Aleluia. E o apóstolo Paulo, o propósito dele aqui era o quê? O propósito da lei é levar as pessoas a renunciar às suas próprias justiças e passar a confiar na imputação da justiça de Cristo como a única base para a aceitação na presença de Deus. Aleluia. Romanos 8, nós vemos que há uma vida nova debaixo da graça. Aleluia. Que é um favor que é oferecido, que é feito, que é recebido de alguém, uma dádiva, um presente que é de graça. Aleluia. A salvação é assim. O caminho para o céu será assim. Aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Santo Espírito da verdade. Aleluia. Aleluia. A hora corre muito rápido, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós podemos ver o que, meus irmãos? Que infelizmente nos dias atuais, muitos dos irmãos vivem um evangelho sem renúncia. Aleluia. Ou em qualquer estilo de transformação de vida. Você pode ver que alguns não se parecem nada com o cidadão do céu. Quantos que você vê aí que não aparenta nada com a pessoa que irá morar no céu, com a noiva do Cordeiro? Aleluia. Mas antes ele faz o quê? Vive para o seu próprio prazer, dissolutamente. Buscam primeiramente as coisas terrenas e menosprezam o reino de Deus e a sua justiça. Eles são totalmente dependentes do seu eu, amantes de si mesmo e aborrecedores de Deus. Pessoas que precisam conhecer verdadeiramente o evangelho que liberta, que transforma e os leva para o céu. O caminho para o céu. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. São milhares, o costume de pregar que é o quê? São milhares de chamados evangélicos que nem sequer sabem o que é evangelho. Estão vivendo de qualquer jeito. Não tem postura alguma, não tem aparência nenhuma de um verdadeiro salvo. Porque um verdadeiro salvo nós sabemos pelas obras dele. O que adianta? Judas beijava no rosto. Judas beijava no rosto. Pedro era irritado. Pedro era o quê? Você pode ver. Quem achou que não era, era. E quem acharam que era, não era. Então, pelas obras nós vamos saber quem são salvos. Só que não seremos salvos pelas obras. Para que ninguém se glorie dela. Mas só pela obra assim, eu falo, não, verdadeiramente o irmão Gabriel é um homem salvo. Olha a obra dele.
Olha como que ele é diante de Deus, fora da presença de Deus, em sua casa. Olha como que ele é no trabalho dele. Aleluia. Eu quero aqui com vocês aqui rapidamente. Aleluia. E nós vemos que, né, Deus não deu o filho dele à toa, meu irmão, para morrer por toda a humanidade. Nós precisamos com urgência reconhecer que pela graça somos alcançados. Mesmo não merecendo, Jesus morreu pelos nossos pecados. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. É por isso que está falando aqui sobre glória ao Espírito Santo de juízo, ira, misericórdia, justiça de Deus. Aqui em Romanos nós estamos conhecendo a justiça e a misericórdia de Deus. Mas rapidamente, você que pode, abre comigo em Efésios. Aleluia. Abre comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Aleluia. Nós podemos ver que através dessa carta em Roma, meus irmãos, Paulo, mesmo não conhecendo os irmãos em Roma, porque ele não tinha ido a Roma ainda. Ele não tinha conhecido nem Roma e nem Colossos. Mas só que ele escreveu com toda a ousadia e autoridade do Espírito Santo, admoestando-os com severidade a respeito do modo de vida em que viviam, trazendo um grande temor e despertamento espiritual aos cristãos da época. Através dessa carta, Paulo ensinou os irmãos que estavam em Roma que apesar do povo viver uma vida corrompida e pervertida, Deus, por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, traria esperança aos que se arrependessem dos seus pecados. Pois o pior dos pecadores poderia encontrar a redenção no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha aqui, Efésios 2:8. Abra comigo Efésios 2:8 rapidamente. A palavra vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O caminho para o céu é isso. Aleluia. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Todos estão sentindo falta, não têm, não possuem, eles precisam, eles necessitam desse recurso, dessa glória, dessa honra, dessas beatitudes celestiais, dessa bem-aventurança, desse céu, dessa glória do reino de Deus, né, das boas ações e por características excepcionais, que coisas que não são dessa terra, são do alto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo aqui verdadeiramente? O que será que é uma graça? É um favor imerecido. E nós podemos ver que, a respeito da carta de Efésios, nós vamos ver que vai tratar sobre a comunhão em Cristo e a unidade da igreja. Glória a Deus. A carta aos Efésios, meus irmãos, basicamente se divide em duas partes. Os primeiros 3 capítulos se referem principalmente à doutrina da salvação e os resultados do conhecimento dessa doutrina. Os capítulos 4, 5 e 6 nos desafiam a viver a salvação. Por isso o título, O Caminho para o Céu. Nós estamos sendo desafiados a viver a salvação. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus querido. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Nós estamos sendo desafiados dia após dia a viver a salvação. Porque diferente de outras cartas do apóstolo Paulo, esta carta não foi escrita como resposta a alguma circunstância específica ou controvérsia. A carta aos Efésios expressa louvor à unanimidade dos cristãos e as bênçãos que eles recebiam.
aquilo que Deus estava posto a fazer. E o que ele vai falar a respeito de Efésios? Ele vai chamar atenção e vai dar conselho também para o povo, aleluia, de Éfeso. Ele vai dizer, meus irmãos, não perca a humildade e a mansidão. Meus irmãos, não despreze o vínculo da paz. Meus irmãos, não andei mais como andam também os outros gentios, de mentes vazias. Meus irmãos, não se separe de Deus pela sua ignorância. Não endureça o seu coração. Meus irmãos, não entregue os vossos corpos à prostituição ou à impureza. Meus irmãos, não se corrompa com os desejos do engano. Meus irmãos, não mintam. Aleluia, mas falem a verdade. Meus irmãos, não perca a calma e tenham o domínio próprio. Não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, não roube, mas trabalhe e ajude os necessitados. Não saia da sua boca palavras que não edificam, palavras torpes, palavras que não é para o crente falar. Não perca a intimidade com o Espírito Santo. Não deixe de perdoar e seres benignos e misericordiosos. Nunca deixe sempre, aleluia, nunca deixe de sempre dar graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, se sujeite aos seus irmãos no temor de Deus. E qual que eram os problemas de Efésios? O que levou Paulo a escrever esta carta? Sabe o que foi? Foi o conhecimento que os irmãos de Éfeso, ao saber da sua prisão, começaram a desfalecer na fé, começaram a abandonar. Aquilo que ele estava exercendo, aquilo que ele estava seguindo, eles começaram a deixar para trás. Olha só, na época já havia alguns cristãos que eram influenciados por ensinamentos errôneos dos falsos apóstolos que havia ali. Sabe o que acontecia muitas das vezes? Apóstolo Paulo ir pregar para uma certa igreja e ele sair para ir para outra, fazer outros discípulos em outra cidade. Só que quando ele voltava lá, os discípulos já não estavam do jeito que ele tinha deixado. Se corrompia com falsas doutrinas, com heresias, com aqueles hereses que estavam ali pregoando aquilo que era contrário àquilo que o apóstolo Paulo tinha pregoado. Falsos apóstolos. Muitos deles muitos deles, por não suportarem a perseguição e o risco que eles estavam correndo de serem mortos por amor a Cristo, abandonaram a fé e perderam a essência do primeiro amor. A fim de voltarem a praticar as primeiras obras, foram chamados ao arrependimento. Deus estava chamando eles para o arrependimento. E por que está falando aqui? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É uma oferta ou um favor que se oferece ou se recebe de alguém. É uma dádiva, é um presente. Aleluia, é uma coisa que vem de graça. É um presente de graça, sem pago, sem nada. É aquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custo, não tem preço, que não possui motivos nem razão. Não possui motivo para você receber e nem razão alguma. Aleluia, um exemplo, cheguei ao céu de graça. Não custou nada. Não custou R$1,99. Não custou 1,5 milhão. É de graça. Não é através das obras. Muitos estão correndo, querendo estar na frente do irmão Abraão. Muitos estão correndo, querendo estar à frente do irmão Gabriel. Quero correr, eu quero estar lá. Quero ser o carro-chefe. Quero estar lá em cima, voando alto. Só que eles estão esquecendo que a salvação não é através de obras, não. Em verdade vos digo que já estão ali se gloriando. Já estão ali acontecendo o quê? Aqui a palavra fala aqui, para que ninguém se glorie. Mas estão se gloriando achando que a salvação é através de muito fazer, de muito expulsar, de muito repelir, de muito curar. Sendo que nós não fazemos nada. É através da graça que nós seremos salvos. O caminho para o céu? Nós estamos carecendo, meus irmãos, da glória. Nós estamos sentindo falta, necessidade desse recurso. Nós precisamos, nós não temos, nós não possuímos. Nós precisamos disso, da glória, da honra, dessa beatitude celestial, dessa bem-aventurança. Nós precisamos do céu, a glória do reino de Deus.
Nós precisamos da graça, a graça alcançada, o favor imerecido, dessa dádiva, desse favor que Cristo nos oferece, que nós recebemos, é de graça, mediante a fé, através da fé, com a intervenção da fé, mediante a sua solicitação e a sua fé, com a assistência da fé, com a ajuda da fé, a fé que atua no desempenho para a salvação. Não é isso que Jesus está falando? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que ele está dizendo? Você vai ser salvo é pela minha graça. Só que a tua fé vai contribuir, a tua fé vai te dar, aleluia, um posicionamento, ela vai te alavancar. A tua fé, ela vai te ajudar, a tua fé, ela vai chegar para chegar conjunto, ela vai te dar uma assistência para que você venha receber, ela vai desempenhar a tua salvação, a tua fé. É isso que está dizendo aqui em Efésios. E sabe o que ele está dizendo? O caminho para o céu é o título que Deus me deu em cima dessas passagens. Primeiro, Deus diz que você não consegue chegar sozinho, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. Agora, porque pela graça sois salvos, sabe o que ele está dizendo aqui em Efésios? Ele está dizendo assim, Deus está dizendo assim, Deus diz que você não pode construir seu próprio caminho. O seu caminho é totalmente tortuoso. Você não chegará lá no caminho para o céu. Você não conseguirá chegar lá. Olha aí, estamos carecendo da glória. Estamos carecendo. Aleluia, nós seremos salvos através da graça. A oferta, aquilo que nós recebemos que é gratuito. Mediante também o trabalho da nossa fé. Nós não conseguiremos chegar sozinho. Nós não podemos construir nosso próprio caminho. Eu vou pela esquerda. Eu vou pela esquerda. Eu vou chegar no céu. Eu vou subir aqui nessa escada. Eu vou subir no mais alto monte que tem. E eu vou chegar lá. Não. Aleluia. Nós sabemos que é através da graça que nós somos salvos. Mediante a nossa fé. Glórias a Deus. Vamos pular aqui. Abra comigo em Provérbios 16, 25. Olha o que diz. Provérbios 16, 25. É bem importante que você acompanhe comigo, que se eu errar você já... Aleluia, glórias ao Espírito Santo de Deus. É Provérbios 16, 25, amém? Aleluia. E sabe o que nós aprendemos mesmo, na realidade? Nós aprendemos alguma coisa com Romanos, com Roma, e com Éfeso, nós aprendemos o quê? Que a partir dessa mensagem, dessa carta à igreja de Éfeso, do apóstolo Paulo, aprendemos que não adianta, meus irmãos, realizarmos grandes obras, fazermos a caridade ou trabalharmos na igreja todos os dias. Caso não fizermos por amor ao Senhor, Deus não está preocupado com o quanto nós estamos fazendo. E sim com a intenção que estamos fazendo. O apóstolo Paulo nos ensinou que devemos fazer tudo para a glória e o louvor de Deus. Afinal, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia, glória ao Espírito Santo. Olha só, entenda. Houve perseguição na igreja de Éfeso, meus irmãos. Houve perseguições à igreja de Éfeso. O mesmo tem acontecido em muitas igrejas no mundo. É sabido que muitos cristãos estão cultuando a Deus às escondidas, sem liberdade para ler a Bíblia ou adorar ao Senhor. Reflita comigo e responda algo para mim. Tem lugar que pessoas estão sendo mortas por uma só página, um só versículo. Reflita comigo e responda. O que estamos fazendo com a liberdade que temos? O caminho é para o céu, o título.
Mas o que que nós estamos fazendo com a liberdade que nós temos hoje aqui no Brasil? Será que ao menos temos orado por nossos irmãos no mundo? As pessoas nos reconhecem como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? São 3 perguntas. 3 poderosas perguntas. Por quê? Porque Paulo falou sobre a salvação. Os princípios e as doutrinas da Igreja de Cristo. A teologia que ele nos ensinou é a verdadeira vontade de Deus para nós, meus irmãos. Para a gente abrir os nossos olhos, que as escamas venham a cair. Por quê? Para que possamos vivê-las na prática. Primeiramente, devemos entender que somos um só corpo, cuja cabeça é Cristo, é o supremo cabeça da igreja. E a partir dessa perspectiva, viveremos a unidade da fé em comunhão com os irmãos. Nós aprendemos que aqui para Éfeso, nós vemos sobre a importância da comunhão e unidade da igreja. Aleluia. Por quê? Porque lá o apóstolo Paulo estava ensinando o quê? Considerar entre judeus e gentios. Não havia diferença entre Cristo e Jesus. Pelo sacrifício da cruz do Calvário, Jesus resgatou o homem do pecado, comprando para si mesmo homens de toda tribo, língua, povo e nação. Provérbios 16, 25, já prometo finalizar. Provérbios 16, 25 diz assim, ó. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que se nós bater no nosso peito e falar, eu sei, eu estou no caminho correto, é um caminho de morte. É um caminho pecaminoso, é um caminho tortuoso, é um caminho enganoso. O coração do homem é enganoso. É por isso que nós temos que voltar o nosso coração para Cristo. É por isso que nós temos que se arrepender de todo o coração. Não ter remorso, porque é contrário uma coisa da outra, é diferente. Nós temos que se arrepender de todo o coração. Nós temos que se entregar de corpo, alma e espírito, porque o culto racional prestado ao Senhor, ele exige isso. É os 3, é toda a totalidade do ser. Nós temos que se entregar por inteiro. Com Deus não tem meio termo, com Deus é sim, sim, não, não, é tudo, é nada. Deus não opera, aleluia, num coração que está aberto uma brecha. Já pensou tentando Jesus entrar no teu coração, sendo que você abriu só uma brecha da tua porta? Já pensou Jesus tentando passar uma mão, depois uma perna? Ele não vai entrar. Quem quer brecha é Satanás. Satanás, uma brechinha assim, ó, 1 milímetro que você abre, ele chuta, estoura com o pau, ele chuta o pau da barraca, estoura com a casa, faz uma zona, mata, rouba e destrói. Jesus não, ele só entra. Olha a educação de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, entrarei. Mas tem que abrir por inteiro, reganha. Estoura, arranca a porta ali e abre para Jesus. Para ele poder operar na nossa vida. Há caminho que parece direito a mim, a você, a nós, mas afinal são caminhos de morte. Aleluia. Por quê? Você não está lembrando nada? Você não lembrou nada, não? Você não lembrou de nada, não? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. É Ele, o caminho é dele. Há o caminho que é do homem, é o caminho enganoso que leva à morte. Abra comigo rapidamente. João 14:6. Eu estou prometendo terminar, amém? Não quero cansar os irmãos. Mas eu creio que Deus está falando aqui, né? Através da Bíblia Sagrada de Deus. Aleluia. João, amém? João 14. João 14:6. Glória a Deus. Então, o tema qual Deus me deu, eu li Romanos 3:23, né? Que o povo está carecendo, todos estão pecando, todos os homens estão debaixo do pecado, estão carecendo da glória, estão necessitando da honra, do alcance, daquilo que é celestial, que não vem da terra.
o caminho para o céu, meus irmãos. Aleluia. Ensino de como nós devemos fazer para chegar ao céu. Glória a Deus. João 14:6. E diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? O que falou lá em Provérbios. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque o caminho para o céu resume em quem? Aleluia. Na verdade, a verdade resume quem? A palavra resume quem? Jesus. Jesus resume quem? A redenção, a salvação, a vida com abundância, a vida eterna. Jesus resume o quê? Resume tudo na nossa vida. Com ele está a chave da morte, a chave do inferno e a chave e o acesso para a vida. Porque ele falou o quê? Ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Então ele está com a chave da morte, com a chave do inferno. O capeta, quando é expulso, ele não tem nem para onde ir, porque ele está sem a chave da casa dele. Então é Jesus o caminho para a salvação. Jesus o caminho para o céu. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Prometo finalizar. Volta algumas páginas aí. João 1,12. É o último. João 1,12. Olha que interessante. João 1,12. O Santo Evangelho segundo João. O Verbo se fez carne. João 1,12. Glória a Deus. Cadê? Perdido aqui, meus irmãos. Achei. Ó, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sabe o que ele está dizendo? Tem uma passagem qual me deu um branco aqui, mas ele disse assim, ó: veio para aqueles que eram seu, veio para os que é seu, e os seus não receberam. Em outro capítulo, em outro texto, ele vai falar assim, ó: mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Veio para o que é o seu e os seus não receberam. Ele estava falando de quem? Dos judeus. Por quê? Porque esperavam Jesus nascer num berço de ouro. Jesus nasceu o quê? Na manjedoura. Falou, não, Messias, o prometido, o Filho de Deus, aquele que vai fazer e acontecer, e não sei o que, ele vai andar na veste de ouro, vai nascer no berço de ouro, vai ser poderoso, vai andar flutuando. Não, Jesus nasceu no meio da manjedoura. E eles rejeitaram Jesus. Aleluia. Sendo ele o carpinteiro de Nazaré. Mas olha aqui, ó, o caminho para o céu. Então nós temos que reunir todas essas condições. Nós temos que seguir essas diretrizes. Nós temos que seguir, né, essas, aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que seguir tudo isso quanto isso aqui está falando nessa palavra hoje. Para caminhar sentido o céu. Para entrar ao céu. Nós estamos carecendo. Estamos sentindo falta. Aleluia. Aleluia. Nós necessita desse recurso, dessa honra, dessa fama que se alcança pelas virtudes celestiais, né? Boas ações e por características excepcionais, aquilo que não é dessa terra. Nós precisamos das beatitudes celestial. Nós precisamos da bem-aventurança, nós precisamos do céu. Nós precisamos da glória do reino de Deus. Nós precisamos da graça para entrar ao céu, para caminhar o caminho para o céu. Uma oferta ou um favor que se oferece ou se recebe de alguém. Nós precisamos desse presente, nós precisamos dessa dádiva. Nós precisamos disso que vem de graça.
daquilo que se faz ou se recebe de modo gratuito, sem custo, que não tem preço, que não possui motivos nem razão, que chegou para nós assim do nada, de graça, através daquele lá que entregou. Aleluia. Jesus, ele foi morto, se entregou, aleluia, pela redenção, pela remissão, pelo perdão do nosso pecado, e ele ressuscitou no objetivo de nós sermos justificados por ele. Nós somos justificados porque ele tirou, arrancou, aleluia, o perdão de nós. E outra hora que nós iríamos ser mortos pelo nosso pecado, outra hora que nós estávamos andando com as vendas nos olhos, outra hora que nós estávamos no tempo da nossa ignorância, outra hora quando nós não conhecia verdadeiramente quem era o Filho do Homem, quem era e qual era o plano, qual era o propósito perfeito de Deus, olhar para dentro da tua casa e pegar e enviar o teu Filho unigênito por todos nós, que nós nem merecíamos. Ele pegou e fez isso por mim, por ti, por nós, para que nós pudéssemos, aleluia, caminhar sentido ao céu, para que nós pudéssemos, aleluia, olhar e ver e agradecer e dar graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos olhar com outros olhos, os olhos divinos, porque há pessoas que olham com os olhos do humano, mas nós temos que olhar com os olhos divinos, uns olhos diferentes, uns olhos espirituais, que nós devemos fazer em prol para a nossa salvação, para que nós venhamos entrar no céu. Mediante a fé. Através da fé, com a intervenção da fé, mediante a sua solicitação, o seu pedido, mediante a sua fé, mediante a assistência da fé, com a ajuda da fé, a fé que atua no desempenho para a sua salvação. Ele falou. Porque pela graça sois salvos. Você vai ser salvo pela graça. Não é pela quantidade de demônio que você expulsa, não. Entenda. O demônio você expulsa hoje. Se você não apregoar a doutrina, o qual Deus está me permitindo perdoar, a pessoa não se converte, o demônio volta. Volta com mais 7. O que adianta expulsar demônio? Quando eu era menino na fé, eu achava que tudo para mim era expulsar demônio. Demônio caindo no metrô, demônio passava e caía, andava, nem olhava, já se manifestava. O demônio vinha atrás de mim, eu falava, demônio, você tá ousado, hein? Mexendo comigo na rua, os demônios. Não, o negócio é doutrina. Pregou a doutrina. O que adianta? Tá postando todo dia vídeo de demônio caindo? E aí? E a alimentação da alma? Uma alimentação sólida, espiritual? Cadê? Entendeu? Nós precisamos apregoar o evangelho que transforma. Nós precisamos apregoar o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que purifica, o evangelho que tira as vendas dos olhos e faz com que as escamas caem, o evangelho que faz com que a pessoa toda errada, toda pecada, toda manchada, maculada, toda na prostituição, no caminho torto de prostituição, a pessoa que está ali mentindo dentro da igreja, enganando, invejando, nós vamos apregoar a verdadeira doutrina para que ela venha abrir o olho dela, para que ela venha fazer certo, para ela se salva. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês para finalizar, e eu finalizo aqui. Quando Jesus falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, ele disse o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus diz que você precisa fazer meia volta. Deus diz que nós precisamos fazer a meia volta. Ô, bonitão, ô, lindinha, faça a meia volta e volta. Volta que o caminho que você acha que é bom aos seus olhos, ao seu coração, é um caminho que leva à morte. É um caminho que leva à ruína. É um caminho que faz você se torturar cada vez mais. É um caminho que faz com que você não enxergue. Que você seja, aleluia, cegado seu entendimento pelo Deus do século presente. É um caminho que faz que outra hora você venha sair do padrão. Que você venha romper o vínculo da perfeição e abrir as portas para o pecado, para a prostituição, para a tortuação, para o pecado, para a morte, para aleluia, para a corrupção geral. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que ele está dizendo? Deus diz que só existe um caminho. Ó, Deus está falando o quê? Só existe um caminho. Eu sou o caminho. Só existe uma verdade. Eu sou a verdade.
Só existe uma vida. Eu sou a vida. Eu sou a palavra. Eu sou tudo resumido em um só. Porque sou eu o caminho que você deve seguir para caminhar para o sentido, o céu. Aleluia. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem ao seu nome. Resumindo, Deus diz que você precisa entregar a direção da sua vida a Jesus. É Ele o caminho. O caminho para o céu. Jesus. Entrega. Entrega a tua vida para Jesus, porque só Ele te ilumina, Ele traz um conforto, uma paz, uma alegria. Ele quer te levar para as glórias das mansões celestiais, com Ele você irá cear. Eu não posso desvendar nenhum de seus mistérios, nenhum ser humano pode relatar, assim como os 7 selos. Só Jesus pode desatar. Só Jesus. Aleluia. Bom, em que caminho você está? Hein? Aleluia. Heroína. Glória a Deus. Hein, mocinha de Jesus? Qual caminho que você está, varão? Aleluia. No caminho largo que leva à perdição ou no caminho estreito que leva à vida eterna? Se você se aproximar de Jesus, o caminho, aleluia, para o céu. O caminho é para o céu. Você certamente chegará lá. Confesse os seus pecados a Jesus e confia a Ele a sua vida, pois então Ele o conduzirá às maiores maravilhas. Quais são as maravilhas? O melhor destino. Qual é o melhor destino? O céu. Aleluia. Assim eu finalizo aqui, porque se deixar eu dou lugar, meus irmãos. Eu gosto, quanto mais eu falo, parece que mais coisa vem e não quer parar. Teve um dia que eu preguei 2 horas de palavra. Olha que loucura. Lá onde eu fui perseguido, eu falei assim para a irmã, eu subi no púlpito 4 horas da tarde, na tarde da benção. Falei, irmã, que hora que eu posso ir até a mensagem? Que eu gosto de ter meu tempo ali, né? O culto dá 1 hora pro pregador. Geralmente tem lugar que passa 30 minutos, 20 minutos. Vai fazer o quê? Ele vai saudar e vai embora? Aleluia. Falei, mano, até que hora eu posso ir? Era 4 horas eu subi. Falou, irmão, se você quiser, dá pra você ir até umas 6. Falei, quê? Vai até umas 6, umas 6:30. Falei, maravilha. Eu já entrei na palavra, que a palavra chicoteou a língua, chicoteou os olhos, chicoteou os ouvidos, chicoteou o corpo, a sensualidade, chicoteou, aleluia, a inveja, a calúnia, o bateção de língua dentro do culto, chicoteou, pegou todo, até o pastor. Se tivesse um buraco ali, o pastor entrava dentro do buraco. 2 horas que o povo falou, meu Deus, não chama ele mais não. Pelo amor de Deus, não chama ele mais, não chama mais não. Aleluia. Porque nós temos que dar lugar à palavra do Senhor Jesus. Glória a Jesus de Nazaré. Glória ao Espírito Santo. Então é isso, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu não vou falar mais nada aqui, porque eu creio que Deus já falou tudo. Falou até um pouco mais. Né? Quem crê assim pode dar um brado de glória aí? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem Jesus, louvado. palavra forte, tremenda. Aleluia. Deus é maravilhoso. Cada dia mais que você se dedicar a entregar a vida para Ele, pode ter certeza. Ele vai conduzir a tua história, né? Assim Ele está fazendo com a minha vida e com a vida de vocês, né? Outra hora nós estava morto no pecado. Chegou o ponto que o demônio tentou desgarrar a minha alma do meu corpo. Quando eu tomei 12 disparos por arma de fogo. Em 2021. Aleluia, os irmãos não estavam ouvindo não, né? Glória a Deus. Aleluia, desculpa. Eu estava dizendo que é isso, né?
um bom de viver em Jesus, né? Outra hora, eu estava morto nos meus pecados. Eu vou passar para os irmãos orar aqui já já, tá bom? Os irmãos vão conduzir aqui, em nome de Jesus. Estava morto nos meus pecados, meus irmãos. Olha como bom é Jesus, você entregar sua vida para Jesus. Jesus está nos aperfeiçoando aqui nesta noite, nesta manhã. Outra hora, né? Que eu não conhecia Jesus, eu estava morto. O tempo que Satanás tentou desgarrar minha alma do meu corpo, quando eu tomei 12 disparos por arma de fogo ali em 2021. Mas hoje não. O meu desejo é contrário de se armar. O meu desejo é contrário de se prostituir. O meu desejo é outro de pensar em assalto à lotérica. Pensar não, de assaltar a lotérica. O desejo é outro de fugir da polícia, dar tiro para cima da polícia. Ele muda. Quando a gente está disposto a se entregar para ele, ele conduz a nossa história. Entrega a tua vida para Jesus, confia nele, ele conduzirá a tua história. E esse aqui é a mensagem, o caminho para o céu. Deus abençoe todos vocês. Eu quero abrir uma oportunidade, se tiver o nosso irmão Abraão, amém? Para orar um pouquinho por nós. Glória ao Espírito Santo de Deus. Abraão, Abraão. Aleluia. Acho que o irmão Abraão não está na escuta, não. Glória a Deus. Daqui a pouco ele cai do sofá ali, ó. Sim, eu tô saindo. Amém. Deus abençoe, viu? Foi uma honra ter a irmã aqui com a gente. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmão Reinaldo, tá podendo orar por nós, varão? Amém. Amém. Assim eu passo a oportunidade pro varão.